Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o sistema urinário. Aqui nesse assunto é importante fazer uma ressalva. A nossa descrição vai obedecer o que nós chamamos na espécie humana de dimorfismo sexual. A espécie humana ela tem um tipo de reprodução que é chamada de sexuada, porque necessita da conjunção de indivíduos de dois sexos, masculino e feminino. E até agora os órgãos descritos eram feitos de maneira comum para os indivíduos dos dois sexos, para os organismos dos dois sexos. Quando a gente entra na parte do sistema urinário, na verdade ele está incluído num conjunto que nós chamamos de aparelho gênito urinário, que inclui os órgãos urinários e os órgãos genitais masculinos e femininos. A partir desse momento, então, a gente já tem que fazer descrições separadas para os órgãos do corpo feminino e para os órgãos do corpo masculino, exatamente devido ao princípio do dimorfismo sexual. Esses sistemas, eles são agrupados assim porque eles têm semelhanças embriológicas, eles têm semelhanças histológicas e também têm interferências funcionais entre eles. Já na parte de sistema urinário, você vai observar que em algumas partes ocorrem já diferenças funcionais e morfológicas entre os órgãos masculinos e femininos. E o que é o sistema urinário? O sistema urinário ele é responsável pela purificação do sangue. O sangue, ao circular pelo corpo, ele absorve vários resíduos do metabolismo, do funcionamento das células e dos tecidos. Esses resíduos, essas partículas, elas começam então a se acumular na circulação sanguínea e, se chegarem a um ponto crítico, podem causar danos às células e aos tecidos. Então eles precisam ser eliminados do corpo. Existem vários mecanismos para ocorrer essa depuração, essa eliminação, mas o principal deles é realizado pelo sistema urinário, aonde nós temos os órgãos principais, que são os rins. Os rins, eles ficam localizados na cavidade abdominal, na parede abdominal posterior, presos nessa parede por uma membrana chamada de peritônio parietal. O rim direito ele fica abaixo do fígado e o rim esquerdo fica um pouco atrás, mais ou menos atrás do duodeno. Devido a esse posicionamento, o rim direito geralmente fica um pouco mais abaixo do que o rim esquerdo, cerca de 1 a 1,5 centímetros. Entre os dois passa a coluna vertebral e por cima da coluna vertebral os dois principais vasos dessa região, que são à direita a veia cava inferior e à esquerda a aorta abdominal. E no ponto em que elas passam entre os rins, tanto elas dão os ramos como recebem também os ramos que vêm deles. A aorta abdominal da artéria renal direita e esquerda, e a veia cava inferior também recebe as veias renais direita e esquerda. Eles ficam envolvidos também por uma cápsula fibrosa e por baixo dessa cápsula um acúmulo de gordura que forma como se fosse um invólucro que envolve ambos os rins. Esse invólucro é chamado de loja renal, composto pela gordura e pelo tecido fibroso que envolve os dois rins nessa região. Dos rins saem dois pequenos canais que são os ureteres. São canais finos, mais alongados e que fazem a drenagem da urina dos rins para a bexiga, que fica já aqui ao nível da cavidade pélvica, por trás dos ossos púbicos, da parte púbica dos ossos da pelve, por trás da união deles, chamada de sínfise púbica. A produção
de urina nos rins é uma produção constante e intermitente. E essa urina, depois que é formada nos rins, ela é drenada pelos ureteres para a bexiga, onde ela vai ser armazenada e depois de um certo momento, a partir do momento que a urina atinge um determinado volume dentro da bexiga, ela é eliminada para o meio externo através da uretra, através de um reflexo chamado de micção, que é o reflexo através do qual esse canal sai da bexiga, se abre na parede pélvica inferior, na parede muscular pélvica, e através de um orifício externo ele elimina a urina através então desse fenômeno, desse reflexo, desse mecanismo chamado de mecanismo da micção. Então, a produção da urina nos rins, ela é constante, mas a eliminação, a micção, ela é eventual devido exatamente ao armazenamento que ocorre ao nível da bexiga e a eliminação eventual feita pela uretra através do reflexo da micção. Os órgãos principais do sistema urinário, então, são os rins, que são os órgãos que fazem a drenagem desses resíduos do sangue, além de que também retiram uma certa quantidade de líquido da circulação sanguínea para que haja a diluição desses resíduos. E então esse conjunto, essa substância formada por esse líquido e por esses resíduos é o que forma a urina. Através desse mecanismo de retirada maior ou menor de líquido da circulação sanguínea, os rins também eles são importantes para a regulação da pressão arterial, ou seja, a pressão da circulação do sangue no interior dos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias, ela é muitas vezes regulada pelos rins, pela retirada maior ou menor de líquido da circulação sanguínea, o que faz com que essa pressão possa ser regulada de acordo com as necessidades do corpo. Bom, os rins, comparando grosseiramente, eles têm um aspecto semelhante a um grão de feijão, onde nós encontramos uma borda medial, uma borda lateral, dois polos, um polo superior e um polo inferior, e duas paredes, uma parede anterior e uma parede posterior. No polo superior, nós encontramos essa glândula chamada de glândula suprarrenal, que faz parte do sistema endócrino, e são chamados também de adrenais. Ambos os rins, direita e esquerda, cada um apresenta então uma dessas glândulas no seu polo superior, chamadas de glândulas suprarrenais ou adrenais. A sua borda lateral ela é mais ou menos semicircular, e na borda interna, na borda medial, nós encontramos uma abertura chamada de chanfradura renal, e nessa chanfradura nós encontramos três estruturas principais: a artéria renal, que vem da aorta abdominal, a veia renal, que vai para a veia cava abdominal, e o ureter, que sai mais inferiormente e se projeta para baixo. Sai abaixo dos dois e se projeta inferiormente. A superfície dos rins é mais ou menos lisa, coberta por uma cápsula fibrosa. Se nós fizermos um corte nos rins, nós vamos observar a sua estrutura interna. E nessa região nós podemos então dividir ou observar duas partes principais. Essa região onde o tecido é mais claro, mais periférica, que é o chamado córtex renal. E essa parte mais interna
onde o tecido é mais escuro, que é chamado de medula renal. Na medula renal, nós encontramos essas pequenas estruturas de formato mais ou menos triangular. São chamadas de pirâmides renais. As pirâmides, elas têm suas pontas voltadas para a parte interna ou para a parte central do rim. E cada ponta da pirâmide recebe o nome de papila renal. Entre as pirâmides ficam pequenas projeções de tecido mais claro, que é o tecido do córtex renal. Essas projeções são chamadas de colunas renais. Então você tem o córtex, a medula, as pirâmides e as colunas. E nas pontas das pirâmides, as papilas. De cada papila sai um pequeno canal. Esses canais são chamados de cálices renais menores. Esses cálices renais, por sua vez, se fundem em canais maiores, que são chamados então de cálices renais maiores. E esses cálices renais se fundem formando uma estrutura mais dilatada que é chamada de pelve renal. A pelve renal, por sua vez, se estreita e se projeta para fora dos rins, formando então esse fino canal que é o ureter de cada lado. Então a urina ela é formada aqui na região do córtex, depois é drenada para as pirâmides, das pirâmides vai para as papilas, das papilas para os cálices menores, dos cálices menores para os maiores, dos maiores para a pelve renal e da pelve renal sai pelos ureteres. Os ureteres então, eles vão descer bilateralmente também pela parede abdominal posterior até chegar na região pélvica, na cavidade pélvica, onde eles vão se abrir ao nível da bexiga.